Assim mesmo como você está, abaixa a tua cabeça comigo, em nome de Jesus, e sentadinho mesmo, estenda suas mãos para cá, aleluia, de cabeça curvada, estenda suas mãos. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, Senhor, na beleza da tua santidade. Pai querido, e mais uma vez nessa noite, me colocar, Senhor, diante do teu altar, te pedindo, Senhor, perdão pelas nossas faltas cometidas por palavras, atos e pensamentos, e reconhecendo que só o Senhor é Deus da nossa vida. Reconhecendo que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Reconhecendo que só o Senhor pode mudar, Senhor, caráter, pensamento e direção. Só o Senhor pode nos dar a verdadeira identidade do céu. Com que, Senhor, com que faça com que nós não venhamos, Senhor, nos contaminar com nada dessa terra. Por isso, nessa noite, Senhor, mais uma vez te pedimos, nos direciona através da tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Com carinho eu quero pedir nessa noite a você que está sentado e vai ouvir a palavra de Deus nessa noite. Esteja orando pela minha vida. Deus tem uma palavra para o nosso coração. E eu creio que assim como a palavra de Deus falou ao meu coração, e fala sempre primeiro para quem vai ministrar, eu creio nessa noite que Deus vai falar contigo também de uma forma gloriosa nesse lugar. Quantos creem comigo? Diga glória a Deus. Se você puder e não tiver com dor na coluna nem no joelho, fica de pé comigo por um minutinho. Nós vamos ler a palavra de Deus. Não usarei a palavra em reverência, ficar em reverência de pé, porque muitas pessoas estão numa cama de hospital agora e não podem ficar de pé. E na verdade elas reverenciam também ao Senhor, mesmo deitadas ali na cama, através do teu espírito, da sua alma. Então, às vezes você está de pé, mas o pensamento está longe. Então a reverência ao Senhor, na verdade, é quando você se posiciona diante dele e diz: Senhor, eis-me aqui, abra os meus ouvidos, fale comigo, fala que o teu servo ouve. Você pode dizer glória a Deus? Mas de pé, para ficar mais bonitinho, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, aleluia, a partir do versículo 36. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 36. Enquanto você abre, nós estamos na série sobre raízes e domingo falamos sobre identidade. Quem estava aqui, diga glória a Deus. Pastor Adriel trouxe com muita propriedade a sementinha de mostarda, e ali falou sobre a identidade de uma semente, que antes dela virar uma grande raiz, ela foi uma semente. E nós vamos seguir um pouquinho aí na palavra e falar também sobre identidade, mas identidade de uma mulher que tem uma história, quem sabe que você conhece, mas muitos não conhecem. Vamos lá, capítulo 9, verso 36 em diante, vai dizer assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava por ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e olha para a pessoa que está do lado, diga se a oração ainda é resposta. Diga para trás, diga para frente, diga a oração ainda é resposta. Aleluia. Mais uma vez o verso 40. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro
assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Diga viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E foi-se isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Se assente adorando ao Senhor nessa noite. Perdão, aleluia. Glória a Deus. Só para nós termos noção mais ou menos, quem aqui nunca ouviu falar de Dorcas na Bíblia Sagrada? Quem nunca ouviu? 1, 2, 3, levanta a mão bem alto, não tenha vergonha não, isso é normal, a Bíblia é muito grande. Isso, levanta isso, olha ainda quantas pessoas. Então vamos lá para você entender um pouco quem era Dorcas. Dorcas era uma mulher que a Bíblia chama ela de discípula de Pedro. E ela estava ali, ela era uma discípula, ela trabalhava em prol da comunidade. Ela trabalhava com o que ela tinha nas mãos. Ela era uma senhora que todo mundo conhecia, era no bairro. Sabe a Dona Maria, que você conhece lá no teu bairro? Se você falar assim, se eu for lá na minha cidade hoje, é lá naquela casa que eu vou fazer uma visita, é lá naquela padaria, é lá naquela vendinha, é lá naquela lojinha do meu bairro, naquela lojinha da minha cidade. Todo mundo tem, quem não tem? Lá no meu bairro eu tinha uma padaria na esquina da minha casa, que era a padaria do seu Zezinho. Quem aqui nunca teve uma padaria do seu Zezinho perto de casa? São pessoas que são conhecidas na comunidade, são conhecidas nos lugares, pelas suas benfeitorias, pelo seu modo de viver, pelo seu modo de se comportar. E essa era Dorcas. E eu tenho alguma coisa para tirar de lição da vida dela, e o tema da palavra hoje é a vida de Dorcas, um exemplo de identidade. A vida de Dorcas, um exemplo de identidade. A história de Dorcas também é chamada de Tabita. Ela morava na cidade de Jope, e a Bíblia a descreve como uma discípula cheia de boas obras. Vamos lá. Dorcas era conhecida por costurar roupas para viúvas e pessoas necessitadas. O seu amor não era apenas em palavras, mas em ações práticas. O seu amor não era apenas em palavras, mas em ações práticas. Em certo momento, Dorcas ficou doente e morreu. As viúvas que ela ajudava ficaram tão comovidas que mostraram ao apóstolo Pedro as roupas que ela havia feito. Pedro orou ao Senhor e Deus realizou um milagre, trazendo Dorcas de volta à vida. Esse milagre fez com que muitos crescessem no Senhor naquela região. Essa história revela uma vida de serviço e propósito que pode impactar profundamente uma comunidade a glorificar a Deus através da sua identidade. E eu quero trazer hoje 3 lições que a vida de Dorcas nos traz nos dias de hoje. Através da vida dela, o que nós podemos aprender, o que nós podemos tirar através de uma pessoa tão simples naquela época. Mas eu quero te lembrar uma coisa: na Bíblia Sagrada tem grandes nomes que ficaram registrados, como Abraão, como Isaac, como Moisés, Davi, as histórias de Jacó, de Esaú, tantas histórias de mulheres como Esther, como Rebeca, como a mulher samaritana. Tantas histórias ficaram registradas, mas o que me chama a atenção é que a Bíblia Sagrada, ela não vê o valor da pessoa por aquelas coisas grandes que elas fizeram. Dorcas era uma mulher simples, de uma cidade simples, de um lugar simples, mas o que ela fez, a identidade que ela tinha, aonde ela chegava, Dailene, ela impactava com o jeito dela trabalhar, com o jeito dela servir, não pelas grandes coisas. Aí você pode me perguntar: pastora, qual era a grande arma que Dorcas tinha? Qual era o grande instrumento que ela usava para impactar mulheres a ponto de, quando ela morreu, elas choraram e com o material dela na mão foram procurar ajuda? Diga comigo: agulha e linha. Tá fraco, diga agulha e linha. Essa era a arma de Dorcas. Ela tinha uma agulha e ela tinha uma linha. E nessa noite eu preciso lembrar para quem entrou aqui nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré:
Você precisa entender que Deus não está esperando de você esteja com grandes armas de bombardeios. Ele não está esperando que você tenha grandes instrumentos. Ele está querendo usar exatamente o que você tem hoje na tua mão. Eu vou dizer de novo, levante a sua mão assim em nome de Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, quem sabe se sentindo tão pequeno, dizendo: será que Deus me vê? Será que Deus consegue me enxergar? Será que Deus ainda vai me usar com a minha pequena arma que eu tenho? Eu vim aqui, aleluia, trazida pelo Espírito Santo de Deus, para te dizer que Deus usou uma mulher, João, com agulha e linha. Era apenas uma agulha, era apenas uma linha, mas através da instrumentalidade de Deus, aquela mulher com sua identidade firme no Senhor, ela impactou uma grande cidade. Você pode dizer em nome de Jesus: eu farei também a diferença. Diga: eu farei a diferença. 3 lições da vida de Dorcas para os dias de hoje. Primeiro, Deus valoriza o serviço que nasce de um coração amoroso. Dorcas não era pregadora famosa, nem uma líder pública, mas era uma serva fiel. Vou dizer de novo: Dorcas não tinha um microfone. Dorcas não era uma líder grande da cidade. Dorcas não era ninguém de uma liderança pública, mas ela era uma serva fiel. Ela usava o que tinha, a habilidade de costurar para abençoar pessoas. A habilidade de costurar. Quem aqui em nosso meio é costureira? Quem aqui já costurou alguém algum dia na tua vida? Você já costurou? Cadê? Levanta a mão, gente, isso é tão lindo isso. Olha só quantas mãos levantadas. Um dia você já costurou. Deixa eu dizer para você, quando a Dorcas, aquilo tudo que você fazia numa máquina e tudo, ela não tinha uma máquina naquela época, não existia. A Bíblia vai dizer que ela costurava. Eu não sei como era a forma, pastor Eliel, que ela costurava vestido, que ela costurava. Certamente era uma coisa bem precária aos nossos olhos no dia de hoje, mas para a época era algo que fazia roupas, fazia vestidos, fazia túnicas. E ela entendeu que existiam viúvas, existiam mulheres que não tinham condição de ter uma roupa, de ter uma túnica. E ela começou a usar o que ela tinha de melhor que ela fazia, tia Márcia, que era costurar, para se aproximar de pessoas que precisavam ouvir do amor de Deus. Enquanto ela costurava, Mili, enquanto ela costurava, enquanto ela fazia, enquanto ela planejava o que ela estava costurando para aquela pessoa, ela ia falando do amor de Deus, a ponto de que quando ela morreu, ei, deixa eu dizer uma coisa, nós sabemos aqui de que todo trabalho manual é muito importante, mas ninguém vai chorar por alguém, por aquilo que ela construiu para você. Você vai chorar por alguém que se partiu, pela presença que aquela pessoa tinha diante de você, porque a pessoa pode ser o melhor construtor, pode ser a melhor costureira, pode ser o melhor cozinheiro, se ela não tiver a presença de Deus, se ela não tiver um caráter elevado no céu, meu irmão, você vai desaparecer e ninguém vai dar conta. Sabe por quê? Não deixou um legado com a sua vida. As pessoas não estão preocupadas com aquilo que você pode fazer, mas com aquilo que você e eu carregamos. Pastor, o que é que eu e você carregamos? É a presença dele, é a presença dele que muda a história, através do que você fazer com as suas mãos. A presença dele será apresentada para outras vidas. Você pode dizer glória a Deus? Vem comigo. Deus não mede grandeza como o mundo mede. Ele valoriza pequenos atos feitos com amor. Uma refeição preparada, uma palavra de encorajamento, uma ajuda prática a alguém necessitado. Tudo isso tem um grande valor diante de Deus. Sabe quando Deus coloca no teu coração: eu vou preparar um café para fulano, eu vou preparar um jantar para ciclana. Será que ela vai aceitar? Será que ela vai querer? Sabe quando Deus te toca durante o dia e fala assim: manda uma mensagem, escreve aí, diga assim: olha, o Senhor está vendo tua guerra, o Senhor está vendo tua luta. São as pequenas agulhas e linhas que o Senhor está usando através da tua vida. Sabe quando durante o dia você pensa em alguém
e você para, e você dobra o seu joelho, e no meio de uma oração você clama por aquela vida que você nem sabe o que ela está passando, mas o Senhor sabe. O Senhor está dizendo: é a agulha e linha que eu coloquei na tua mão, são as pequenas coisas que você vai fazer, mas que diante do Senhor tem um grande valor. O problema é que nós vivemos numa sociedade em que as pessoas querem fazer grandes feitos, aparecerem em grandes publicações, terem muitos likes, muitas visualizações, mas o coração está ruim, o coração está apodrecido. Não há sinceridade, não há amor, não há aleluia, não há misericórdia. Aí lá no culto do teu quarto você dobra o teu joelho, e o Pai que está no céu, Ele te ouve quando você clama por uma vida. Aí deixei para você, essa semana veio uma pessoa nos visitar, e ao chegar aqui para nos visitar essa pessoa, eu e o pastor saímos lá, levamos ele lá nos jardins para poder almoçar. Uma pessoa que veio de longe para conhecer El Shaddai, para conversar com a gente. E quando sentamos na mesa, aleluia, a presença de Deus tomou conta daquela mesa. Ele olhou para mim e disse assim: pastora, eu não conhecia vocês pessoalmente, mas acompanho vocês pela internet. Tem 7 dias que eu e a minha esposa estamos jejuando pela senhora e pelo pastor. Tem 7 dias que nós levantamos na madrugada, dobramos o nosso joelho e dizemos: Senhor, se essa aliança é do Senhor, nos leva até lá, mas se não for, não permita que a gente vá. Durante 7 dias, ele não nos conhecia, ele só nos via pela internet, mas o Senhor incomodou, e apenas com uma agulha e linha, eles iam lá e durante 7 dias costuraram uma aliança, costuraram uma presença. Deixa eu dizer para você, você não precisa estar perto de pessoas, você precisa ir para o joelho, orar por pessoas. E sobre identidade, deixa eu abrir um parênteses nessa hora. Semana passada, recebemos alguém de volta para casa, recebemos alguém de volta para o lar. E essa pessoa, e eu preciso abrir esse parênteses aqui porque é muito importante. A El Shaddai não é uma casa que brinca com o céu. A El Shaddai não é uma igreja que está brincando de ser igreja. Eu vou perguntar com carinho: cadê você que de verdade recebeu nesse lugar uma bênção do Senhor, seja em qualquer área for? Não levante a mão só por levantar. Você que recebeu uma vitória grande, que você estava esperando que o homem não ia fazer, que o médico não ia fazer, mas um dia ao longo da tua caminhada nessa casa você recebeu. Levante sua mão bem alta assim, olha. O Senhor tem feito. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor, a igreja é do Senhor. Mas eu preciso alertar todos que estão aqui com carinho, como vossa pastora: cuidado com o que vocês ouvem. Vou dizer de novo: cuidado com o que vocês ouvem. Essa pessoa que voltou agora para casa ficou 2 anos afastada do Senhor, 2 anos afastada do Pai, porque estava aqui dentro, cultuava, adorava na Tiele, servia ao Senhor, mas as vozes, os comichões de ouvido a tiraram do caminho. E por 2 anos ela esteve longe, mas para a honra e glória do nome do Senhor, ela está aqui de volta novamente na casa. Você pode dizer glória a Deus? Dá um pouquinho de retorno aqui para mim. Mas eu preciso falar com você, mexeriqueiro, com você, frutriqueiro, com você que está aqui dentro sentado. Eu não sei quem você é, mas o Senhor sabe quem você é. Eu vou dizer de novo: eu não sei quem você é, mas eu estou falando isso debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Eu estou falando isso em nome de Jesus, acobertada pelo sangue do Cordeiro. Eu não sei quem você é, mas o Senhor sabe quem você é. Porque são pessoas, eu não vou dizer, irmão, às vezes é 1 ou 2 pessoas, que eles não saem da casa, eles fincaram o pé aqui, mas todo mundo que passa com sinceridade, eles têm prazer de novo. O Senhor vai te pegar nesse lugar, porque essa casa não é da pastora Marcelene, essa casa não é do pastor Ezequiel, essa casa é do grande El Shaddai, e a obra é dele, o reino é dele, a igreja é dele. Ei, o Senhor já te viu, Ele te viu. A Bíblia vai dizer: ai daquele que faz um dos meus pequeninos tropeçarem. Eu vou dizer de novo, a Bíblia diz: ai daquele
que faz um dos meus pequeninos tropeçarem. Dorcas, ela tinha o prazer de levantar, mas infelizmente, irmãos, existe um espírito maligno, não é só no meio de nós, é no mundo, que quer fazer com que os pequenos do Senhor tropecem. Mas levante a tua mão, coloque sua mão sobre a tua cabeça em nome de Jesus. Vai, coloca a mão na cabeça. Eu declaro nessa noite blindagem do céu sobre a tua mente, sobre o teu ouvido, sobre os teus olhos, sobre o teu coração, e ninguém vai tirar, seja demônio, seja físico, seja humano, vai te tirar daquilo que Deus tem para você e para tua família, em nome de Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Pastora, eu lembro uma vez, abrindo parênteses, há uns 5 anos, há uns 8 anos atrás, eu lembro que pessoas chegavam para a gente e falavam: pastor, tem uma pessoa que fala isso. Eu falei assim: não é possível. Pastor Mateus, a gente olhava para a pessoa amorosa. Não, essa pessoa não faz isso não. Impossível que ela faça isso. Abraçava a gente, cuidava da gente, mas por trás, todo mundo que sentava na igreja, a pessoa sentava do lado. Você vai ficar aqui? Aqui não tem louvor, aqui não tem jovem, aqui não tem criança. E ali eu pedi estratégia ao Senhor para conversar com essa pessoa. Isso tem muitos anos. E para a glória de Deus, ela continua na igreja. E ela está ok em eu contar esse testemunho, porque foi para transformação de vida. E eu lembro que um dia eu chamei um presbítero, na época entramos num quartinho e falei: irmão, sabia que tem uma pessoa aqui dentro que está fazendo isso. Uau, sério, pastora? Sério. E olha, orando: Senhor, me dá sabedoria de Salomão. Sério. Pastora, mas e aí? E aí, minha filha, fala da igreja. Muita gente já saiu da igreja, muita gente já saiu e tal. E essa pessoa: pastora, vamos orar, porque essa pessoa é você. Ela olhou assim: eu? Você acredita que falaram? E ela falou assim: pastora, mas eu não fiz nada. Eu falei: eu acredito que você não fez, porque nem eu acreditava, irmão. Eu falei assim: mas vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, todo mundo que chegar pra mim e falar que você falou alguma coisa, eu posso te ligar? Pode, me liga. E a partir daquele momento eu vou te ligar e a gente vai desmascarar o inimigo. Nunca mais chegou mais nenhum assunto só até nós. A pessoa continua na igreja, está firme com Jesus, fiel com o Senhor, está na casa, foi tratado, o inimigo foi envergonhado de uma maneira que só Deus sabe fazer. E eu quero dizer para você: você não está aqui para ser envergonhado, o Senhor te trouxe aqui para ser tratado. Vou dizer de novo: Deus não envergonha ninguém, mas Ele trata com pessoas, Ele cuida de pessoas. Sabe por quê? Porque a tua alma é preciosa para o Senhor. E aqui no El Shaddai você não é só um número, você é uma vida amada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Você pode dizer glória a Deus? Uma refeição preparada, uma palavra de encorajamento, uma ajuda prática a alguém necessitado. Tudo isso tem grande valor diante de Deus. Eu vou te dar um dever de casa hoje. Pega quem quiser pegar. Uma refeição preparada. Durante essa semana, você vai escolher alguém da igreja que você conhece, mas você não tem intimidade. E o Senhor vai tocar no teu coração aqui durante o culto aqui, ó. Fica ligado aí. E você vai convidar essa pessoa, ou a família, ou a pessoa, e vai fazer algum alimento, um café, ou uma tarde, ou um jantar. Você vai levar essa pessoa para poder comer algo e vai fazer um carinho no coração dela. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você também, ou você vai escolher uma pessoa que esteja aqui, você tem um telefone, mas não tem muita intimidade, e vai durante a semana mandar uma palavra de encorajamento. Deus vai te usar. Pastor, o que a senhora está querendo? Eu estou querendo te incentivar a usar a agulhinha que Deus te deu. Eu estou querendo te incentivar a você usar aquilo que Deus já te entregou. Ou você vai simplesmente dar uma ajuda prática a alguém necessitado. Irmão, todos nós necessitamos alguma coisa. É uma carona para ir um DMV, é a tradução de alguma coisa. Você, durante essa semana, Deus vai te usar com essa agulhinha que Deus te deu para ser generoso e praticar generosidade. Quantos vêm comigo? Diga glória a Deus.
Amém. Estou tentando a semana toda levar uma pessoa para comer, mas ela está resistindo. Até para fazer o bem, vou ter que amarrar e levar esse abençoado, esse casal abençoado. E Jesus já apontou quem é. Não é, pastor Ezequiel? Deus da glória, que luta para levar esse abençoado para fazer um carinho no coração deles. Mas glória, tá todo mundo, estou até de cabeça baixa, todo mundo leva eu. Mas Jesus já escolheu quem é. Pode deixar, o próximo é você. E você também pode chamar eu e o pastor e está tudo certo. 2. Uma vida de boas obras deixa marcas eternas. Quando Dorcas morreu, as viúvas mostravam as roupas que ela havia feito. Certamente tudo que ela fazia com excelência. Isso significa que a sua vida marcou profundamente as pessoas. O que fazemos para Deus nunca é esquecido. Muitas vezes pensamos que ninguém vê nosso esforço, mas Deus vê, as pessoas são impactadas e os frutos permanecem. Tudo que nós fazemos para o reino, e deixa eu dizer para você aqui, vai ter momentos que você vai fazer coisas que você vai falar assim: ah, mas eu sou bobo. Já fiz tanto por aquela pessoa e a pessoa não reconheceu. Irmão, lugar de reconhecimento é no ML, já falei aqui. No reino não existe isso. Reconhecimento é só no céu. Você não faz para o homem, você faz para Deus. Eu vou dizer de novo: tudo que você e eu fazemos, é claro que como humanos a gente quer, pastor Elaine, que a pessoa sorria, agradeça. Mas geralmente quem você ajudar não vai sorrir, não vai agradecer. Ela simplesmente vai viver a vida dela. Ela simplesmente vai viver o caminho dela. E tudo bem com isso. Fala comigo, tá tudo bem. Diga, tá tudo bem. É a frase que eu tenho usado esses dias. E tá tudo bem. Ah, pastor, e tá tudo bem. Mas chega, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque eu não faço para o homem, eu faço para Deus. Enquanto você tiver no teu coração que você está fazendo para o reino, Deus, Ele reconhece, Ele sabe, um dia a recompensa vem. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga assim comigo: meu Deus, Ele vê. Olhe para essa pessoa que está ao teu lado e diga assim: Ele vê, não se preocupa. Diga, se você estiver com tua família principalmente, diga: Ele vê, não se preocupa. Ele vê. Escuta aí. Uma vida de amor fala mesmo quando a pessoa já não está mais presente. Dorcas já tinha morrido, Dorcas já tinha partido, mas o amor dela colocado naquelas roupas, Geraldo, o amor dela que ela costurava, o jeito como ela tratava pessoas, o jeito como ela amava pessoas através do seu serviço. Tia Márcia, depois que ela morreu, fez com que pessoas se lembrassem dela com alegria, com prazer e com tristeza ao mesmo tempo de tê-la perdido. Quando nós fazemos algo para o reino, quando nós fazemos algo para o Senhor, deixa eu lembrar e falar para pessoas que entrou aqui. Você plantou há 15 anos atrás em alguém. Você plantou em algum ministério que você depois se decepcionou. Você viveu no ministério, quem sabe você veio do Brasil desacreditado de igreja. Porque você passou por ministérios, você serviu, você entregou, você se doou. E aquele pastor te ofendeu, aquele líder te botou para fora, te escorraçaram do lugar. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: você não fez para o homem, você fez para Deus. E Deus não deve nada a ninguém. Levante a tua mão em nome de Jesus, porque hoje o Senhor me trouxe aqui para lembrar a pessoas que entraram aqui. Você já plantou, você já contribuiu, você já investiu em ministério. O homem esqueceu, mas o teu Ele não esquece. Aleluia. Diga comigo: Ele não esquece. Diga: Ele não esquece. Coloca a mão no teu coração e diga: Ele não me esqueceu. Nós temos algumas histórias aqui em nosso meio. Pessoas que já entraram no gabinete e falaram: pastora, eu quero vir para o Shaddai, mas eu quero ficar quietinho no meu banco. Eu quero ficar quietinho no meu banco, por quê? Porque no meu banco eu não vou sofrer. No meu banco eu não vou ser visto. Só que você veio então para a igreja errada. Que apesar de você estar numa igreja grande em tamanho e em números,
Aqui o Senhor, Ele é real nesse lugar e Ele te viu no meio da multidão. Você só vai ficar parado se você quiser. Não porque o homem vai te parar ou a mulher vai te parar. Você vai ficar parado porque você quer. Porque nessa casa o Senhor te trouxe para você servir, para você se entregar, para você abraçar pessoas e servir ao reino com alegria. Eu sei que tem pessoas que entram e saem muitas das vezes escondidas porque não querem se envolver, porque não querem se entregar, porque simplesmente estão decepcionadas. Mas eu preciso lembrar para você mais uma vez, assim como Dorcas, quando ela morreu, as viúvas choravam em cima da costura dela, as viúvas se lembravam do que ela fez. O Senhor não esqueceu de você. Você pode dizer glória a Deus? Uma vida de amor fala mesmo quando a pessoa já não está. Terceiro ponto, e vamos começar a terminar. Deus pode usar uma vida simples para gerar grandes milagres. Deus pode usar uma vida simples para gerar grandes milagres. O milagre da ressurreição de Dorcas fez com que muitos crescem no Senhor. Até na sua morte, Deus foi glorificado. Dorcas tem uma vida de serventia. Ela serve as mulheres, as viúvas. Ela serve ao reino. Agora ela morre. E mesmo depois da sua morte, o nome do Senhor foi glorificado. Pedro agora é chamado para ir até Jope. Por quê? Porque as viúvas estavam desesperadas. Porque aquela que trazia manutenção, trazia roupas, trazia túnicas, agora morreu. E elas chamam a Pedro para que Pedro agora entre agora no cenário. Quando Pedro chega no cenário, a primeira coisa que Pedro é recebido é com o trabalho de Dorcas. É com o que ela produzia. É com o que ela fazia. É com o que ela apresentava. Aquela mulher já estava morta, mas os seus feitos ainda estavam vivos. Aquela mulher já tinha morrido, mas o que ela tinha deixado, o legado dela, ainda estava vivo. Deixa eu dizer para você que está aqui nessa noite, até mesmo depois que nós partimos, as promessas de Deus permanecem vivas. O Evangelho é um investimento futuro. Eu vou dizer de novo, você está plantando aqui hoje. Se Jesus não voltar, o teu filho vai colher, os teus netos colherão, e os teus tataranetos colherão, porque é, aleluia, uma semente viva. É viva. Você planta hoje, quem sabe você não vai colher. E eu nunca posso deixar daquele que plantou na minha vida, de falar daquele que plantou na minha vida. Meu papai, já falei 1 milhão de vezes, sempre vou lembrar, porque ele nunca me viu ministrando a palavra, pastor Eliel. Ele me viu cantando, ele me viu adorando, ele me levava com ele para ele pregar e eu cantar. E toda vez que eu ia com ele, Deus usava um profeta, Carlos, e falava assim: vou te levar às nações. Mulher, a menina lá do Gradim, São Gonçalo. Vou te levar às nações, te farei pregadora da minha palavra. Adelso, meu pai, ouviu isso muitas vezes. E o que ele fazia? Orava e dizia: Senhor, os meus filhos são teus, usa ele como o Senhor quer. Ele me levava para a casa do Senhor, ele investia tempo em mim na palavra, ele investia tempo em me levar para a escola dominical, para levar para o estudo da palavra. Ele nunca viu eu pregando, mas olha eu aqui pregando. Papai já dorme no Senhor, mas o fruto da oração dele, o fruto do que ele plantou, já está gerando vida. E através de mim, meus filhos hoje pregam, através deles, meus netos pregarão, se Jesus não voltar. Eu quero dizer para você que entrou aqui e Satanás está tentando te parar, porque a tua família é do Senhor. Ele sabe a potência que a tua casa é. Ele sabe a potência que a tua geração vai trazer. É por isso que ele quer te parar hoje, é por isso que ele quer te parar agora. Mas diga comigo: há poder no sangue de Jesus. Para começar a terminar, aleluia. Até na sua morte Deus foi glorificado. Isso mostra que a fidelidade de uma pessoa pode abrir portas para Deus agir poderosamente.
Nunca subestime o impacto de uma vida dedicada a Deus. Uma pessoa fiel pode transformar famílias, abençoar uma comunidade e levar muitos a conhecer o Senhor. Não subestime aquela pessoa que senta do teu lado e você vê ela tão quietinha. Você vê ela às vezes até meio envergonhada, ela quase não fala, mas ela ora, ela busca, ela tem buscado fazer a diferença no reino. Ela tem buscado fazer a diferença no Senhor. Não subestime ninguém, nem mesmo os teus familiares, porque Deus, Ele conhece o coração de cada um. E na simplicidade Deus vai usando um após um. Deixa eu dizer para você, quantas das vezes eu já me sentei diante do meu marido, diante do pastor Ezequiel, e já fiz a pergunta para ele: por que eu? Porque Deus me escolheu. Porque Deus me escolheu para estar no altar pregando a palavra dele, sendo que tem tantas outras pessoas melhores, mais capacitadas, mais estudadas, mais preparadas. Aí ele olha para mim e diz: por causa disso, porque ele conhece o teu coração. Deixa eu dizer para você, não é sobre o que você faz, mas é o teu coração diante do Senhor. É nas pequenas obras que você está fazendo. Deus está reconhecendo, meu irmão, o céu é logo ali, Jesus está voltando. Não pare por causa de ninguém, não pare por causa da circunstância, não pare por causa da sociedade, mas siga em frente com o Senhor, fazendo o que você precisa fazer para a glória do nome dele. Você pode dizer glória a Deus? O louvor pode subir aqui comigo em nome de Jesus, que eu já estou terminando. A vida de Dorcas nos ensina que servir é uma forma poderosa de adorar a Deus. Eu estava ouvindo uma palavra essa semana. Isso é muito importante, escute. Quem sabe você entrou aqui, você aceitou Jesus, você fez o shift, você fez o ID, e hoje você serve ao Senhor. Mas eu preciso dizer para você, se você só serve na igreja para servir, se você não tem uma base na palavra, se você não tem uma base em Deus, qualquer vento vai te derrubar. O servir na igreja é maravilhoso. Ser um voluntário é maravilhoso. Mas ser um voluntário firmado na rocha, firmado em Cristo, não tem coisa melhor. Mas eu preciso dizer para você, não é 2 horas de culto que vai te firmar. Não é 2 horas de culto que vai fazer com que você cresça em Cristo. O que vai fazer você firmar na rocha e crescer em Cristo é a tua intimidade diária com Ele na tua casa. É a intimidade diária no teu trabalho, no teu serviço, na tua casa, aonde você estiver. É um louvor que você ouve, é um devocional que você faz, é uma palavra que você ouve, que você, ali você abre a Bíblia, você pega a sua caneta e vai anotando. O problema da nossa geração de hoje, meu irmão, é que muitos querem se firmar em Deus em apenas 2 horas de culto. Isso não vai acontecer. Você sai daqui, lá fora você usa a linguagem que você usava no mundo. Você sai daqui e tem as mesmas atitudes que o velho homem tinha. Você não tem problema em mentir, você não tem problema em falar um palavrão, você não tem problema em dar um calote em alguém. Eu preciso falar o que o Senhor está colocando no meu coração, porque isso é para te fortalecer. A sua intimidade com Cristo vai gerar uma intimidade com Ele, a ponto de você, se você e eu nos envergonharmos daquilo que nós vamos falar, e vai entristecer o Espírito Santo. A ponto de, ao você se posicionar diante de alguém e vier na tua mente alguma coisa para você dar um trambique, fazer um calote, a ponto de você falar: não posso fazer mais isso, porque isso não faz mais parte de mim. Eu sou cidadão do céu, eu sou morador da Nova Jerusalém, eu sou aquele que, aleluia, está esperando Jesus buscar a sua noiva. Cadê você que está esperando comigo? Levanta a tua mão e diga glória a Deus. Cadê você que também está esperando a volta do mestre? Diga aleluia. É sobre a tua vida no dia a dia com o mestre. Nós temos uma pessoa aqui na igreja, e eu quero terminar o assunto, que essa pessoa, ela é tão correta diante de Deus e dos homens,
esse rapaz, que ele trabalha, é claro, em uma companhia que são pessoas não evangélicas, e eu vou contar esse testemunho, porque chegou até a mim, eu achei muito bonito. E ele trabalha em uma companhia e as pessoas sabem tanto da retidão dele, que o grupo que trabalha com ele já sabe que ele é correto. Toda vez que ele vai chegar numa roda, eles começam a falar às vezes um palavrão, falar uma coisa ruim, só para ver a reação do irmão. Sabe o que o irmão faz? Ele não briga com eles, ele não manda eles parar, ele simplesmente pega a marmita dele e fala: dá licença que eu vou até ali. Aí os meninos falam: não precise não, a gente só estava te testando. Deus dizer para você, Satanás todo dia está te testando. Todo dia ele está me testando. Todo dia ele tenta nos testar para ver até onde vai a nossa fidelidade com o Senhor. Mas nessa noite eu quero declarar que você e a tua casa é fiel ao Senhor. Que você, o teu ministério, a tua casa, aonde você estiver, fica de pé comigo. Você vai lembrar que os olhos do Senhor, como chama de fogo, tem te observado e tem me observado. E uma vida simples como a vida de Dorcas traz um exemplo tão glorioso para mim e para você. A nossa identidade, ela tem que estar firme em Cristo, a ponto de que se nós faltarmos hoje, se lembrarão de você como uma mulher e um homem de Deus. Feche teus olhos, coloque tua mão no teu coração. Coloque sua mão no teu coração, feche teus olhos. Dorcas não ficou conhecida por riquezas, por famas ou por posição. Ela ficou conhecida por amar e servir. Ela ficou conhecida por amar e servir. Eu queria que você agora, com sua mão no teu coração, enquanto o louvor canta, esse primeiro momento de oração é para nós. Eu queria orar por pessoas aqui. Você não vai vir no altar, aí mesmo onde você está. Por pessoas que sabem que tem agulha e linha, mas não tem coragem de usar. Você não tem coragem de usar porque você tem vergonha, porque você pensa assim: o que vão falar de mim? Será que é Deus que está me usando? É a primeira voz que vem do inimigo, é essa. Será? Será que eu sou merecedor? Será que eu sou merecedora? Será que um dia Deus vai me usar para levantar alguém, sendo que um dia eu estive caída, sendo que um dia eu quase estava morta? Hoje eu recebi um áudio e eu preciso falar isso aqui. Eu vou contar, Renata. Eu vou contar. Ainda com as mãos no coração, e pode continuar cantando. Hoje eu recebi um áudio que alegrou meu coração. A Renata servia na cantina lá no Brasil. É sobre a semente que eu falei, lembra? A semente que eu falei. Ela servia lá no Brasil, na cantina, mas o irmão Israel ainda não servia ao Senhor. E ela tinha que fazer tudo correndo para chegar em casa antes dele chegar, porque ele não queria que ela servisse na cantina. E hoje pergunta para mim quem é o líder da cantina. O irmão Israel. Ela plantou, ela acreditou. E hoje aqui, para a glória de Deus, Deus, Ele não faz nada por coincidência. Não é uma coincidência hoje o Israel servir com tanta excelência na cantina da igreja. É porque um dia a esposa dele acreditou. Ela investiu tempo. Ela investiu tempo. Investiu tempo. Eu vou dizer de novo: ele investiu tempo. E Deus no céu olhou e disse: vou fazer o líder da cantina. Quem sabe pra você é tão pequeno, mas só Deus sabe pra ela o significado. Você pode dizer glória a Deus comigo? Adore, adore, adore. Vem. Eu preciso dar um pincelado aqui para vocês, você entender. Pastora, por que eu sou tão perseguida nessa área? Por que eu sou tão perseguido nesse ponto? É nesse ponto que Deus vai te usar para levantar outras pessoas. Eu vou dizer de novo. É nesse ponto que você chora, que você geme, que você sofre,
que amanhã Deus vai te restaurar de uma tal forma. Ele está te blindando, Ele está te forjando. E você vai se ver daqui a pouco no local, aconselhando e orando por pessoas. Aí você vai falar e lembrar: peraí, mas foi aqui que Deus me forjou, foi aqui que Deus me levantou. Ele vai te usar para a glória do nome dEle. Ele vai te usar para a glória e louvor do nome dEle. Você pode dizer glória a Deus? Canta, louvor, vem. Aleluia. E te adorar. Cante ao Shaddai, cante, cante. Digo que eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio Com a tua mão no coração, fecha teus olhos. O Senhor está falando no teu coração. Ei. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Feche teus olhos, feche teus olhos. Eu quero agora te fazer um convite nesse momento. Esse convite é para todos que estão aqui dentro. Quem sabe você nunca ouviu falar de Jesus, ou você já ouviu falar de Jesus, mas nunca entendeu muito como funciona. A palavra de Deus vai dizer que é necessário nós confessarmos Jesus diante da congregação. Porque quando você confessa Jesus como Salvador da tua vida, algo no mundo espiritual muda. Algo no mundo espiritual move. A partir do momento que, a partir daquele momento, você não pertence mais às trevas. A partir daquele momento você pertence a Jesus. A partir daquele momento você não caminha mais, como a Bíblia diz, a passos largos para o inferno. Agora você está caminhando para o céu. E de olhos fechados eu preciso fazer o convite nessa noite. Quem sabe você entrou aqui pela primeira vez, ou você já visita El Shaddai. A igreja de olhos fechados, orando, diga: Senhor, quebra toda barreira, quebra toda cadeia. O Senhor está te convidando nessa noite para fazer uma aliança com Jesus. A igreja não anda, a igreja, por favor, esteja em oração agora. A igreja em oração agora, em nome de Jesus. É uma guerra muito grande espiritual, no mundo espiritual. O Senhor quer mudar a tua história. Não é sobre fazer parte de uma igreja, é sobre você entregar a vida para Jesus e deixar Ele mudar a tua história. Ele pode mudar a situação da tua casa, Ele pode mudar a situação da tua alma. Essa tristeza que invade a tua alma, você deita para dormir e não consegue dormir. O que te tem sustentado de pé é saber que você precisa levantar para trabalhar no dia seguinte. Mas ao voltar para casa, a tristeza te acompanha, a angústia te acompanha. Você não consegue dormir. Hoje, Deus, Ele quer te livrar de tudo isso. Em apenas uma oração, Ele quer abençoar a tua vida. E eu quero perguntar nessa noite: cadê você que precisa fazer uma aliança com Cristo e sair daqui hoje de mão dadas com Ele? Aonde você estiver, eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua casa. Se tem alguém que gostaria de receber essa oração, entregando a vida a Jesus, aonde você estiver, faça sinal com a tua mão. Eu quero orar por você. Cadê você que precisa entregar a tua vida a Jesus? Tem uma mão levantada ali, aleluia. Chega aqui, eu quero orar por você, vem cá. Aleluia, cadê você que precisa entregar a sua vida ao Senhor? Jesus está te chamando, vem. Vem, vem, vem. Aleluia. Aleluia, vem. O Senhor está te chamando, vem, aleluia. E te adorar eu quis. Aleluia. De pé, não vou perder a guerra. Te louvarei meio às. Cadê você? O Senhor está te chamando, vem. O Senhor está te chamando.
Assim mesmo, estenda tua mão para cá em nome de Jesus. Feche teus olhos. Tem uma senhora chorando aqui no altar. A palavra, quem muda é o Senhor, não é a pastora que faz transformação. Quem transforma a vida é Ele. Só para você ver e entender. Cadê você que está aqui dentro da El Shaddai hoje? Que um dia saiu daí da tua cadeira e fez como essa irmã que veio no altar e entregou a vida a Jesus aqui na El Shaddai. Cadê você que um dia entregou tua vida aqui nesse altar? Faça assim, balança assim, ó. Olha quantas mãos fizeram isso. Essas vidas um dia vieram no altar e falaram e confessaram que Jesus é o Salvador da alma delas. Nós vamos orar agora por ela. Pode cantar. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Entregue a sua vida a Jesus, vem. Ele está te chamando, vem, vem. Vem. Deus vai fazer na vida dela, Ele faz. É o mesmo que bradar do alto. Não temas, sou contigo. Estenda a sua mão para cá. Hoje é o dia que a Bianca decidiu entregar a vida dela ao Senhor. Enquanto a Bianca caminhava para esse altar, eu sentia no espírito a guerra que foi para ela chegar aqui. Não foi fácil caminhar dali até aqui. Mas enquanto ela está aqui, as cadeias estão sendo quebradas. As correntes estão sendo partidas. Ela vai deitar hoje, ela vai dormir. A ajuda que ela precisa, Deus vai dar e a igreja como igreja vai abraçar. Porque como igreja nós estamos aqui para abraçar em oração, em ajuda, em direcionamento. E foi o que eu falei para a Bianca, se ela não sumir, ela vai ter ajuda. Acontece que muitas pessoas aceitam a Jesus e no dia seguinte eles não respondem mais. Porque nós sabemos a guerra espiritual que é. Ei, muitas pessoas você vai ver aceitar Jesus aqui e no outro culto você vai procurar, ela não estará. Então eu quero louvar a Deus pela tua vida que veio aqui e permaneceu. Eu vou dizer de novo, eu quero louvar a Deus pela tua vida que você veio no altar e com toda a guerra que você enfrentou, você permaneceu e ainda permanece. Eu vou dizer de novo, a guerra espiritual que você vive na mente, a guerra espiritual que você vive todos os dias para chegar nesse lugar. Você é guerreiro, você é guerreira e o céu tem te sustentado. O céu tem te sustentado. Você está de pé porque o Senhor tem te sustentado. Porque se por Satanás ele já tinha passado com o trator em cima de vocês, ele já tinha matado vocês, mas o Senhor tem guardado a sua casa. O Senhor tem guardado a tua vida de morte física, de morte espiritual. Ele tem te guardado. Levante a tua mão porque Ele tem sido fiel. Ele tem nos guardado. Ei! Estenda a mão para cá, nós vamos orar com ela. Ainda dá tempo se você quiser sair do teu lugar, entregar a vida a Jesus. Bianca, repita comigo e toda a igreja diga assim: Senhor Jesus. Mais forte, Senhor Jesus. Nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E se o Senhor voltar hoje, que eu, como a tua igreja, lavada e remida,
também possa subir. Pai querido, Pai amado, eis aqui a tua filhinha. Pai querido, o Senhor trouxe ela até esse altar. Eu não sei as necessidades, mas tu sabes. Seja emocional, espiritual ou física, abraça ela, que toda mazela fique nesse altar. E ao sair daqui, ela saia cobertada pelo teu sangue, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá, El Shaddai. 1, 2, 3. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu. Faz barulho, El Shaddai. Contemplar E te damos honra. te damos glória. Teu é o poder. Pra sempre amém. Aleluia. Faz barulho, El Shaddai. Vem comigo, vem. Como é gostoso esse lugar. Como é gostoso esse lugar. Este lugar Pra terminar, vem. E glória, 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 glória. O quê? Esse lugar é glória. Como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória. Como é gostoso esse lugar. Este lugar é Deus salve bem forte ao Senhor. Que bom que você chegou até aqui e recebeu essa palavra do céu alinhada ao trono da graça. Mas para você receber mais conteúdos como esse, se inscreva em nosso canal, acione as notificações e envie para os seus amigos. Até a próxima! Vem pra cá!